Olá, meus amigos e minhas amigas, boa tarde a todos vocês. Hoje, dia 17 de março, queremos abraçar a todos os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Pessoal, nessa expectativa grandiosa por conta do coronavírus, que está tirando o direito das pessoas de ir e vir. Queria dizer a todos vocês que essa epidemia é algo muito grave, é algo muito sério, que tem muitas pessoas que não estão levando a sério, né? Que acham que isso é uma coisa simples, é uma coisa, não é, que não há necessidade de se fazer, não é? Esse alarde todo. Mas nós sabemos que é muito sério. É muito sério. Eu estou falando nesse momento aqui da cidade do Paulista, onde já existe algumas suspeitas, não é, sobre algumas pessoas que podem estar com coronavírus. Na verdade, existem várias informações muito desencontradas ao que se refere a isso. Existem algumas páginas do governo do estado que diz que Paulista tem 5 pessoas infectadas. Na página da prefeitura diz que tem 13 suspeitos e nenhuma pessoa confirmada, mas na verdade a gente sabe que a situação é muito difícil, é muito complicado. Se não fosse, os governos não tinham tomado essa iniciativa de fechar escolas, suspender aulas, enviar os seus idosos a partir de 60 anos para casa. Então a gente sabe que a situação não é fácil, é muito complicada. É grave. É muito grave. Você que está nos visualizando nesse momento, nos diga onde é que vocês estão nesse momento, né? Para que a gente possa interagir. O que fazer em dias difíceis? Uma das coisas que mais me impressiona é o fato de que muitas pessoas estarão com essa doença e não saberão. E outras, obviamente, terão um estágio grave da doença. Agora veja bem, uma coisa que a gente precisa entender. Foi divulgado agora há pouco quantos casos já confirmados no Brasil? 291 casos confirmados 291 casos confirmados. e uma morte. E uma pessoa morreu. Não é? No estado 2 do Rio de pessoas, Janeiro. porque agora divulgaram que no Rio de Janeiro morreu mais uma pessoa. Interessante é que o seguinte, o que é que os médicos dizem? O que é que os governos estão dizendo? Que você só deve procurar as emergências se você realmente tiver com falta de ar, se você estiver tendo diarreia, se você estiver tendo febre muito alta, essa febre insistente, se você estiver com as pontas dos dedos ficando roxa, com a ponta do nariz, uma orelha. Então, quando uma pessoa vem estar no estágio desse, isso quer dizer que, infelizmente, a situação é complicada. Essa pessoa já deve ter transmitido para várias outras, né? Esse é o problema desse vírus, é que o sistema de saúde, ele não tem como pegar as pessoas e colocar em isolamento nos hospitais. Os leitos só são para os casos gravíssimos. Gravíssimos. Infelizmente, essa é a triste realidade de uma pandemia como essa. É um vírus muito fatal, é um vírus que as pessoas que têm problemas de saúde, como diabetes, como pressão alta, hoje quem não tem isso, né? A maioria das pessoas tem diabetes, tem pressão alta e etc e tal. Então esse vírus, ele realmente acomete essas pessoas que estão com a imunidade um pouco mais baixa. Mas de qualquer forma não se brinca porque ele reage de uma pessoa para outra. Mas uma das coisas que eu particularmente não acredito, a nossa querida Karine chegou agora, está em pau amarelo, Catarina Guilherme, eu estou sem óculos, perdão, tá? A Catarina Guilherme disse o seguinte: meu filho teve gripe dia 1º e as recomendações é estar em casa para levantar a imunidade para não ficar vulnerável. Muita gente com imunidade baixa também tá pegando isso, né? Pois é. Mas assim, uma das coisas que mais me impressiona, entendeu, é que eles dizem o seguinte: são 293 casos confirmados. Mas aqui que esses casos fossem confirmados, porque as pessoas só procuram os hospitais porque não aguentam mais ficar em casa, automaticamente uma pessoa só ela já infectou centenas. Infelizmente, essa é a triste realidade. Não é? É a triste realidade. Não é? Esse é o problema, que quando o governo, o Ministério da Saúde, ele vem a público dizer, olha,
Foi confirmado 293 casos, existem tantos suspeitos. É que esses casos que foram confirmados, essas pessoas não ficaram doentes de uma hora para outra, não. Essas pessoas, elas ficaram doentes, né, há 5 dias atrás, 6 dias atrás. Então, automaticamente, as pessoas, elas, infelizmente, não é porque quiseram, mas elas vão infectando as outras pessoas, seus familiares, seus amigos, seus colegas, não é? Tem 2 acamados. Aonde, Catarina? Eu acho que é em Olinda, eu acho que ela quis colocar, né? Não sei, Catarina falou aqui que tem 2 pessoas acamadas. Bom, mas infelizmente, isso aí não é uma coisa, não é uma coisa simples, é uma coisa grave, é uma epidemia grave, é um vírus muito grave. Infelizmente, o sistema de saúde, por mais que ele queira ajudar a população, mas infelizmente não existe, não é? Leitos para todas as pessoas. O que as pessoas precisam fazer e se conscientizar que isso é importante é ficar em casa. É ficar em casa. Evitar sair às ruas. Evitar ir aos shoppings. Evitar ir às feiras livres. Não é? Minha amiga Mary Bezerra, boa tarde, Jota, isso é pavoroso, será que isso é o fim dos tempos? Eu não sei, não é? Nós tivemos outras epidemias em outros períodos, não é, da humanidade, não é? Tivemos a febre amarela, tivemos a epidemia da varíola, tivemos muitas outras. Essa é mais uma que infelizmente não sabemos de onde veio, não é? Só sabemos que teve a origem da China, mas não sabemos como foi que ela surgiu, se ela foi criada, se ela não foi criada. Nós vivemos num mundo nebuloso, nós vivemos num mundo tenebroso, não é? Infelizmente, a gente aqui não pode afirmar, existem suspeitas de como esse vírus foi criado, mas ninguém tem certeza, né? Os próprios americanos não tem como dizer, não é? Deixa eu mandar um abraço especial aqui para o Paulo Oliver, saudades, querido, grande jornalista lá da Paraíba, grande primo, maravilhoso. Catarina, eu tenho 2 acamados e meu filho teve gripe e estou em alerta total. É verdade. O que é que ele está sentindo, Catarina? O coronavírus se manifesta da seguinte forma, não é? Ele é muito diferente da gripe. Ele é diferente da gripe, não é? A gripe dá dor, causa dores no corpo, ele não. Ele é insuficiência respiratória, aquela dificuldade de respirar, febre alta, né, coriza, e uma das coisas que os médicos estão falando bastante é que causa diarreia. Causa diarreia nas pessoas. Não é? Causam diarreia nas pessoas. Então isso aí, existe essa diferença. Por exemplo, 2 sobrinhas minhas foram hospitalizadas, não é? Mas a questão delas é que realmente identificaram que era gripe forte. Uma gripe forte. O coronavírus, ele funciona um pouquinho diferente, gente. Por exemplo, ele não causa dores nas articulações. É somente febre alta, não é? Febre alta, não causa dor de cabeça, causa dor na garganta, insuficiência respiratória, ou seja, dificuldade para respirar, não é isso? E ele causa também disenteria, não é? Então é um vírus muito grave, é um vírus letal, e o que nós precisamos fazer é o seguinte. Minha amiga Ana Amélia, amo suas postagens, você fala tudo que gostamos de saber. Eu tento, na medida do possível, como comunicador, como jornalista, como radialista, muitas pessoas não estão tendo coragem de ir a público e de tentar orientar a população, de ajudar a população. Eu não estou aqui para condenar ninguém, cada um tem a responsabilidade de fazer sua comunicação, de ajudar da forma que pode ajudar. Não é? Então a gente aqui, a gente entende que isso é muito grave, que nós que temos talvez mais tempo do que a maioria da população para pesquisar, para buscar informações, nós temos a obrigação de orientar as pessoas. Então, em primeiro lugar, é muito importante você se ligar dos meios de comunicação, que são pessoas responsáveis e independentes, que não geram ibope para se completar, ou seja, para ganhar dinheiro em cima dessa desgraça. Porque isso é uma desgraça que está acontecendo, não é? Isso é uma coisa horrenda, isso é uma coisa
Isso é uma coisa catastrófica. O pessoal está falando aqui, então quando o pessoal digita alguma coisa, eu prefiro parar para poder responder, porque senão eu não vou conseguir, tá? Então a Catarina disse o seguinte: ele teve após o grupo de Musa, em Jardim Paulista. Chegou com muita diarreia, febre, dor nas costas para respirar, garganta inflamada e vômito. É um caso sério, não é? Eu não sou médico, não é? Mas, de qualquer forma, provavelmente, Catarina, você deve ter levado ele especialista, né? O médico, e provavelmente ele deve estar em repouso, né? Tomando bastante líquido. Mas uma das coisas mais importantes que nós devemos dizer para vocês, dizer para os nossos seguidores, os nossos amigos, é de que evitem ir para a rua, evitem ir para a rua. Nesses 60 dias é que a pandemia ela vai aumentar de uma forma violenta, que é justamente quando as pessoas já não viajaram mais, já adquiriram esse vírus, né, por outras pessoas da sua comunidade, do seu trabalho, não é? Da feira, do supermercado. Isso, infelizmente, é fato. É fato. Então, vai chegar um momento, nesses 60 dias que são tensos, em que as pessoas realmente vão pegar uma com as outras, não é? E não precisou viajar para fora do país, não, para poder pegar isso. Entendeu? Então, uma das coisas que eu digo é o seguinte, gente. Não é para ter pânico, não precisa ter pânico, não é? Você sabe o que fazer. Todas as pessoas, toda a mídia, todos os governos estão orientando as pessoas da melhor forma possível. Mantenha uma distância das outras, pelo menos de 2 metros. Não coce o olho, não coloque a mão na boca, não coloque a mão no nariz. Não é? O seu telefone, ele também é um transmissor. É um transmissor. O seu telefone, o seu aparelho de celular. Então sempre procure limpá-lo. Só utilize quando você tiver a certeza que ele está limpo, ou você, quando terminar de utilizá-lo na rua, se for necessário, lembre-se de que ele também não está limpo e que ele também é um transmissor, que você precisa evitar de colocar a mão nos olhos, na boca, no nariz, tá certo? Uma das coisas importantes que nós precisamos dizer a vocês é que bebam bastante água, não é? De 1 em 1 hora, um copo com água. Se tiver que sair, só se for realmente necessário, não é? Mantenha a distância das pessoas, não é? Infelizmente essa é a realidade. É a única forma que a gente tem de se prevenir, né? É ficar em casa, Não existe outro jeito. E obviamente sempre está lavando as mãos, porque as mãos a gente pega no dinheiro, pega no cartão de crédito, pega no telefone, sem querer aperta a mão das pessoas na rua. Então a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado. Sempre lavar as mãos. Olha aqui, a Catarina dizendo uma coisa interessante, que nada de levar para a UPA, o hospital, porque a imunidade está baixa. Quando a pessoa está doente em si, qualquer pessoa que está doente, a imunidade dela baixa bastante, né? Agora, é como eu falei, os médicos estão dizendo o que aqui? Só leva para o hospital se a pessoa tiver num grau já muito profundo, ou seja, se tiver numa situação muito grave. E o que é uma situação grave para as pessoas que estão com o coronavírus ou que estão achando que está com coronavírus? Muitas pessoas estão com uma gripe forte e estão achando que estão com coronavírus. É importante ter essa atenção, né? Tem pessoas que estão confundindo uma coisa com outra, não é? Levou um sol grande, foi para a piscina no domingo, não é? Foi à praia e acha que está com coronavírus e às vezes não é, não é? O coronavírus se manifesta das formas que eu falei logo no início da nossa live aqui, não é? A febre alta, aquela febre insistente, coriza, dor na garganta, dificuldade de respirar. E você só vai perceber se a pessoa está no estágio grave, não sei o que estou dizendo, viu gente, são os médicos, quando as pontas dos dedos ficarem roxas ou escuras. Aí é um alerta em que as pessoas precisam realmente procurar a urgência médica, seja hospitais particulares, para quem tem convênio, ou seja, os hospitais públicos. É nesses sintomas que eu acabei de dizer agora.
Quem mais está aqui com a gente? Cleide Silva, Gilberto Gil. Bom, entendeu, gente? Então, é preocupante, as pessoas que... Outra coisa, o presidente da República, ele baixou uma resolução, inclusive foi matéria na Rede Globo, se eu não me engano foi no Jornal do Meio Dia de ontem. Preste atenção aí, você que trabalha. Preste atenção, você que é trabalhador, você que é trabalhadora e que também está com medo de trabalhar. Então, o presidente baixou uma resolução que é importante a gente até pesquisar. Eu peço desculpa a vocês porque era para mim ter anotado essa resolução, não é? Esse decreto presidencial, para dizer aqui para vocês. Mas vocês podem pesquisar na internet. Hoje as pessoas têm muito acesso, né? Daqui a pouco eu respondo a você, Ana Mello. Deixa eu só terminar aqui, eu só concluir. Gente, se você estiver resfriado, você não precisa ir trabalhar. Existe uma resolução, tá certo? Existe uma resolução do presidente da República, eu agora esqueci, mas eu prometo que daqui a pouquinho eu vou colocar essa informação para vocês, que dá essa autonomia ao trabalhador de, se ele está doente, não necessariamente que ele tenha um atestado. Ele não precisa ter, nesse momento em que o Brasil ele declara essa pandemia, não é necessário que o trabalhador apresente um atestado. Apenas ele precisa comunicar ao seu patrão, ao empregador, que está doente, que está com febre, que está gripado e que não vai poder trabalhar. Então ele comunica isso através de WhatsApp e tira a fotografia, ou seja, tira o print, não é, dessa informação. E ele não vai ser descontado, não vai haver desconto no seu salário, tá certo? Então essa informação é muito importante para os trabalhadores, as pessoas que têm essa consciência de dizer, não, eu estou com medo de trabalhar, como é que eu faço? E se eu for demitido? E se for abandono de trabalho? Olha, nós estamos numa situação de calamidade pública. Essa é a realidade. Então, nesse momento, se as pessoas estão doentes, com resfriado, com a garganta doendo, elas automaticamente não precisam necessariamente ter que ter um atestado para faltar no trabalho, para deixar de ir ao trabalho. Comunica pelo WhatsApp, tira o print, tá certo? Se a situação ficar mais grave, se você tiver uma piora, aí sim você procura as emergências e aí você solicita, no caso, o atestado. Mas existe essa resolução, esse decreto, inclusive ontem foi até matéria da Rede Globo falando sobre isso. Então, necessariamente, você não é obrigado, nessa situação, nessa circunstância, de ir até o trabalho. A Ana falou antes sobre o ônibus, né? A questão do ônibus. Realmente, o ônibus é complicado, né? As pessoas que precisam pegar o transporte público é complicado. Olinda está fazendo uma coisa legal, viu? Olinda está limpando os ônibus. Todas as vezes que os ônibus chegam aos terminais, não é? A Prefeitura de Olinda está fazendo a higienização, a limpeza desses ônibus. Isso é muito importante, isso é muito legal. Mas, infelizmente, o transporte público, o nosso transporte público, é um transporte que, na verdade, serve a poucos, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo. É um dos piores transportes públicos do mundo, não é do Brasil, não é do mundo. Onde, infelizmente, o trabalhador que necessita do transporte público é maltratado, paga um valor da passagem muito alto, não tem conforto nenhum, porque, infelizmente, o objetivo desse pessoal que comanda o transporte público é somente se locupletar de recursos cada vez mais e oferecer o mínimo do mínimo de conforto para a população que mais precisa. Sem dúvida nenhuma, o transporte público é a maior disseminação de bactérias aqui em Pernambuco, aqui no nosso estado. Essa é uma triste realidade. Então, se as pessoas puderem evitar de pegar o transporte público, se tiver uma outra alternativa, não é? Se você mora próximo de pessoas que trabalham na sua proximidade também, não é? Próximo ao seu local de trabalho, é necessário que essas pessoas se juntassem 2 ou 3,
não é? Pegasse um Uber, era muito mais futuro, era muito mais vantajoso, era muito mais barato, entendeu? Porque as pessoas às vezes, não estou generalizando, algumas pessoas elas são um pouco egoístas, e acham que seria melhor que fosse num transporte público ao invés de ir no Uber, onde com certeza o custo às vezes é quase a mesma coisa e você chegaria com mais rapidez. Inclusive o pessoal do Uber tem trabalhado, o pessoal tem colocado à disponibilidade, à disposição das pessoas máscaras, álcool em gel. A Uber está fazendo um trabalho excelente para os seus clientes, diferentemente do transporte público, que é um dos piores transportes do Brasil. Essa é a triste realidade. Ana, entendeu, Ana? Então, infelizmente, o transporte público também é uma grande forma de contágio, sim. E tem pessoas que fazem questão de tossir na sua cara, de espirrar na sua face. Infelizmente, essa é a realidade. Mais alguém, meu amigo Jefinho, CDs lá de Igaraçu. Aquele abraço especial para você, meu amigo. Vamos sim, estou à sua disposição. Igaraçu até agora não tem nenhum caso. Graças a Deus, espero que não tenha. A região norte, só Paulista que, pelo que me consta, tem casos sim confirmados. Olinda também, casos confirmados. Jaboatão dos Guararapes, casos confirmados. Belo Jardim. Recife, Belo Jardim, Vitória de Santo Antão, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, casos confirmados. Felizmente é a realidade. Mas na região lá da Zona da Mata até agora não tem nada, não tem nada confirmado. Por exemplo, Igaraçu, Araçoiaba, Goiânia. Mas na região metropolitana, onde infelizmente aquele navio que chegou ali, o navio já foi embora, tá aí ainda, né? Não, ele tá ainda, e existe uma notícia que disponibilizaram 2 aviões para fretar essas pessoas que estão dentro do navio. Os camaradas que Na vieram, madrugada. que estão aí nesse transatlântico, ali no Marco Zero, meu amigo Pedro Santana, aquele abraço. Essas pessoas chegaram lá, mais de 600 pessoas, deram uma circulada grande pela capital pernambucana, deram uma voltinha, não é? Das 2 pessoas que foram hospitalizadas, uma foi confirmada, o coronavírus, o Covid-19, e a outra não, né? Mas de qualquer forma, os Estados Unidos e a Inglaterra também já disponibilizaram aviões para levar essas pessoas de volta. Bom, gente, para o nosso vídeo não ficar muito grande, a nossa live, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, né, Antônio? Obrigado a todos aí. Obrigado aí, gente. Vamos se ajudar, tá certo? Vamos se ajudar. Não é momento de egoísmo, não é momento de individualismo, de forma nenhuma. Nós somos nordestinos, somos brasileiros, somos pernambucanos e nós precisamos sim nos ajudar nesse momento de necessidade. Eu fico triste por ver algumas farmácias vendendo álcool em gel mais caro, não é? Superfaturando os preços das máscaras. Isso, no momento crucial desse, isso é um absurdo, né? É triste a gente ver. É o que, Pedro? Os 2 amigos, quem é que é o que, Pedro? Aí não entendi. Pedro Santana, os 2 amigos, marido e mulher. Onde são essas pessoas? São alguém que está com coronavírus ou que está com suspeita? Qual é a cidade? Como eu havia falando, gente, para vocês, não, infelizmente tem muita gente que se aproveita dessa triste situação, não é? Só que é o que eu falo para vocês, a água com sabão resolve do mesmo jeito. O álcool em gel é só para naquelas situações que você está na rua e que você não tem como lavar as mãos. Mas ao chegar em casa, antes de entrar em casa, deixe sempre um recipiente com água, com sabão na entrada de sua casa para que você possa fazer a limpeza, lavando os punhos, os dedos, as unhas, a palma da mão, o dorso da mão. Isso é muito importante. Mais alguma dúvida, gente? Posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Pessoal das farmácias, infelizmente, muita gente aumentando os valores. É triste, não é? É verdade. Quero mandar um abraço especial para todos vocês que participaram da nossa live aqui, tá bom? Vamos ter fé, vamos orar a Deus para nos proteger. Não é? Procure sempre estar em casa, tá certo?
Só saia se realmente não tiver alternativa. E sempre procure manter distância das outras pessoas. As pessoas precisam entender que isso não é brincadeira não, gente. É sério. É uma pandemia. Isso aí é um vírus mortal, não é? Ele entra, não é, pelos pulmões, pelo ar, por uma simples gotícula de saliva. É complicado. Mas vamos ter fé, vamos orar e vamos ter cuidado, vamos ajudar os nossos irmãos para que, assim sendo, nós possamos passar por mais essa dificuldade, não é, por mais essa epidemia. E se Deus quiser, todos nós sairemos mais fortalecidos do que antes. Infelizmente, é triste o que nós estamos acompanhando no nosso país e no mundo inteiro, não é? Alguns países duvidaram que isso era verdade. A Itália está aí. O presidente da França, o Macron, fechou a França, gente. Mais de 12 mil casos na França confirmados. Na França, mais de 12 mil casos na França, que é um país de primeiro mundo. Um país onde a saúde funciona. Olha a estrutura desse pessoal. Fecharam shoppings, lojas, as ruas em si. É proibido ter cidadão circulando na França. Na Itália, do mesmo jeito. Ainda bem que o Brasil, os governos, tiveram a iniciativa de fazer isso agora. Não esperar para fazer. Fazer o mais rápido possível, tirar as crianças das escolas. Não é? Agora, infelizmente, eu soube agora há pouco que os shoppings vão funcionar de meio-dia até as 20 horas. Para quê? Para que esses shoppings funcionarem de meio-dia às 20 horas? Tudo tem que ser fechado, as lojas têm que ser fechadas. Está aí alguns bancos já dando isenção às pessoas de 60 dias para pagar suas dívidas. Porque a situação é grave, é séria. Entendeu, gente? Então, esses camaradas que comandam os shoppings em Pernambuco precisam ter consciência. Em São Paulo, o governador mandou fechá-los. No Rio de Janeiro também. Pernambuco não pode ficar de fora disso. Essas pessoas precisam ter esperança e cuidar de suas saúdes. Não é? Então, a gente fica perplexo, porque a gente entende que existem pessoas que acham que isso é brincadeira, não é? Que é só para alguns. Gente, todo mundo tem direito de viver, ninguém quer ficar doente, não. A gente não pode fazer acepção de pessoas, porque o camarada tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, porque tem um apadrinhamento político, entendeu? E dispensar as pessoas, não. Todo mundo tem direito de viver, de ter esperança, de não ter essa doença, entendeu? Isso é uma questão de humanidade. Se é para parar, vamos parar todo mundo. Se é para parar, vamos parar todo mundo. E que os governos utilizem, não é, sua tecnologia, os seus investimentos, sua estrutura governamental para fazer com que os alimentos cheguem na casa das pessoas que precisam da ajuda do Estado e do governo. Mas isso tem que ser algo que as pessoas têm que ser tratadas da mesma forma. Nós não podemos fazer acepção de pessoas porque tem 60 anos, porque tem 5 anos, porque tem 20 anos. Não, todos são seres humanos, precisam ficar em casa até essa epidemia passar. Quanto menos pessoas estiverem na rua, melhor. Isso é fato. Um abraço a todos vocês, que Deus nos ajude. Aquele abraço.